Fala estudante, tudo bem? Vamos dar início ao nosso estudo de operações com números racionais. Nesse vídeo a gente vai aprender a fazer a adição e a subtração. Para começarmos, vamos relembrar que um número é dito número racional se ele puder ser escrito na forma de fração, de razão, divisão. Como é o caso desse daqui, ó. O 0,3 é um número racional porque eu posso escrevê-lo na forma de 3 décimos, é a mesma coisa. O 5 eu posso escrevê-lo na forma de fração colocando ele sobre 1. Então fica 5 inteiros. O 5, portanto, é um número também, além de ser número natural, é um número racional. Dízima periódica 1,22222 também pode ser escrito na forma de fração, portanto, é também um número racional, tá ok? Feito esse breve comentário aí para a gente relembrar o que são números racionais, vamos partir para os cálculos. A gente tem aqui 5 exemplos em que a gente deve fazer ou a adição ou a subtração. Como que eu vou decidir qual operação realizar? Pela regra de sinais, que é a mesma regra dos números inteiros. Sinais iguais a gente deve somar, sinais diferentes a gente deve realizar uma subtração. Nesse primeiro exemplo, a gente tem mais 0,3 mais 0,7. Se os sinais são iguais, a gente deve somá-los. Agora, como que a gente vai fazer isso? A primeira coisa que a gente deve observar é se a quantidade de casas decimais nos dois números é igual, tá bom? Então, se no primeiro tem uma casinha decimal e no segundo também tem uma casinha decimal, então já são casas decimais, número de casas decimais iguais, a gente pode já partir para a montagem da adição. Adição porque são números ou sinais iguais, a gente vai somar, não é isso? Vamos lá. Colocando unidade sobre unidade, vai ficar 0,3 sobre 0,7. Unidade sobre unidade, vírgula sobre vírgula, décimos sobre décimos. E aí a gente realiza a nossa adição, como se fosse uma adição normal, sem vírgula. 3 mais 7, 10. Coloco 0, subo 1. 1 mais 0, 0, 1 mais 0, 1. Então, 1. Para finalizar, a única diferença entre essa operação com um número decimal e um número natural, um número inteiro, é que a gente tem as vírgulas, né? Então, nesse caso, a gente desce a vírgula na mesma posição em que ela está. Aqui, ó. Ficou, então, 1,0. Agora, a gente tem que ter o cuidado do seguinte. Como os dois números têm sinais, a gente deve decidir qual sinal que tem no resultado. Nesse caso, eu juntei duas coisas positivas. Portanto, o resultado também só pode ser uma coisa positiva. Sinais iguais, a gente repete o sinal no resultado. Então, ficou mais 1,0, mais 1,0, nesse primeiro exemplo, que é o mesmo que, nesse caso, como o zero não tem valor depois à direita da vírgula aqui sozinho, então é o mesmo que mais um inteiro. Tá ok? Vamos para o nosso segundo exemplo aqui, a letra B. Na letra B, a gente já tem mais 1,4 menos 0,32. A gente vai decidir primeiro qual operação que a gente deve realizar, né? Sinais diferentes, a gente vai subtrair. Então, a gente vai realizar uma subtração. Agora, como um número tem apenas uma casinha decimal e o outro tem duas, vamos igualar a quantidade de casas decimais, colocando um zero a mais naquele que falta uma casinha para ter duas. No primeiro, ó, aqui tem duas, então aqui tem uma, eu coloco um zero para igualar o número de casas decimais. Fica então 1,40 sobre, aí eu coloco unidade sobre unidade, 1 sobre o zero. Vírgula sobre vírgula. E aí fica 32 aqui. Tá ok? Então, sempre tendo cuidado de colocar unidade sobre unidade, décimos sobre décimos, centésimos sobre centésimos. Realizando a subtração, a gente vai ter, pego daqui, ó, 1, fica 3, 10. 10 menos 2, 8. 3 menos 3, 0. E 1 menos 0, 1. O que a gente faz com a vírgula? Apenas desce com ela. Ficou 1,08. Diferentemente do primeiro exemplo, em que a gente não precisou considerar o zero, este zero ele faz diferença, porque ele está entre dois números significativos. Então, eu não posso desconsiderá-lo, tá ok?
Agora, para finalizar, a gente tem que decidir qual sinal que terá esse resultado aqui, já que um número é positivo, o outro é negativo. A gente vai considerar para o resultado o sinal daquele número que está em maior quantidade. Se isso aqui fosse dinheiro, por exemplo, seria R$ 1,40 e 32 centavos. Então, como esse daqui tem mais, então a gente pega o sinal dele para o resultado. Fica mais 1,08. Então, beleza. Letra B, mais 1,08. Vamos para a letra C. Vou pegar um outro rascunhozinho aqui, mais limpo. Letra C. No caso da letra C, a gente tem dois sinais negativos, dois números negativos. Então, sinais iguais, mesmo sendo negativos, a gente vai somar. Mas antes, vamos igualar o número de casas decimais nos dois números. Um tem 3, o outro tem apenas 1. Então, para esse que tem apenas 1, a gente acrescenta zeros para aumentar. 1, 2, 2, 3, menos 0, como aqui tem 3, vamos colocar aqui mais 2 zerinhos para ele também ficar com 3 casas decimais. A partir daí a gente monta a operação colocando unidade sobre unidade, né? Vai ficar 1, 2, 2, 3 sobre 0,500 aqui. Como a gente vai fazer uma adição, já que os sinais são iguais, vamos colocar aqui mais, tá bom? Sinais iguais, soma. Então, vamos lá, 3 mais 0, 3. 2 mais 0, 2. 2 mais 5, 7. 1 mais 0, 1. E a vírgula desce. Só desce aqui na posição em que ela está. Ficou isso daqui. Como eu juntei duas coisas negativas, mesmo tendo feito uma soma, uma adição, a gente juntou duas coisas negativas. Portanto, o resultado também deve ser negativo. Não tem como eu juntar coisas negativas e dar uma coisa positiva, né? Então, juntei duas coisas negativas, o resultado vai ser uma coisa também negativa. Então, ficou menos 1,723. Vamos para a letra D. Aqui a gente tem mais 1,5, que é um número decimal, e menos 1/10, que é uma fração. Neste caso, a gente pode fazer de duas formas. Ou eu escrevo esse número aqui na forma de uma fração, para ficar em duas frações, ou eu transformo esse aqui em um número decimal, para ficar em 2 decimais. Tá bom? Tanto faz. Para ser um pouquinho diferente dos outros aqui, eu vou fazer na forma de fração. Vamos escrever esse 1,5 na forma de fração. Tampo a vírgula, fica 15 sem a vírgula. Então, ficaria 15. Como o 5 está na casa dos décimos, então é 15 décimos. Repito o sinal de mais e repito a segunda fração. 1/10. Agora vamos calcular isso daqui, ó. Muito simples. Quando os denominadores são iguais, na adição e na subtração de frações, a gente apenas repete o denominador, que é 10, e calcula os numeradores. 15 menos 1. Aqui a gente tem sinais diferentes. Se os sinais são diferentes, a gente subtrai o menor do maior. Então vai ficar 15 menos 1, 14. Repete o denominador, 10. Para esse 14, a gente coloca o sinal daquele que está em maior quantidade. No caso, é o positivo, né? O 15 tem maior quantidade. Então, vai ser mais. Para finalizar aqui, a gente pode também dar uma simplificada nessa fração, já que ela é redutível. Dá para simplificar dividindo numerador e denominador por 2. Fica mais 7 quintos. Então, este seria um dos possíveis resultados aqui para este cálculo, 7 quintos. A outra possibilidade seria transformando em decimal, e aí o resultado ficaria um número também decimal. Bem, pessoal, a gente vai fazer nesse vídeo esses 4. Este daqui eu vou deixar aí como desafio. Você vai fazer para mim, colocar o resultado que você encontrou aí nos comentários, tá bom? Se você quiser. E na próxima aula, sobre que eu vou tratar de multiplicação de números racionais, antes de fazer as multiplicações e explicar a multiplicação, eu vou calcular este exemplo com você para saber se você acertou ou não, tá ok? Por isso, se você não é inscrito, inscreva-se no canal e clique no sininho para saber a sequência dos vídeos. Um abraço e até o próximo.